Saudações a você que nos acompanha aqui pelo podcast oficial da CETEC Capacitações. Eu sou o professor Denis e no episódio de hoje eu estou aqui com uma convidada super especial, Rebeca Rios, que vai se apresentar, vai falar um pouquinho do background dela. Rebeca, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco para falar sobre educação. Eu que agradeço, Denis. A gente estava conversando aqui agora há pouco, quanto que eu gosto de vir falar para professores, de vir falar sobre educação e do impacto que a gente pode ter na vida de milhares de pessoas, né? Rebeca, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu background, né, a sua construção de trajetória na educação, em outras áreas, para que o nosso ouvinte, aquele que está tendo contato com você a primeira vez, saiba qual é o histórico da Rebeca dentro desse universo da educação. Legal, Denis. Eu tenho um background bem diversificado aí, acho que como todos os professores que têm uma formação, né, por sempre querer continuar aprendendo, eu acho que isso é uma característica da gente como professor, né, o ambiente escolar permite isso. Então, eu sou formada inicialmente em Relações Públicas, depois eu fiz Letras, porque durante meu período da faculdade eu comecei a dar aula de inglês, e aí eu amei a experiência de poder ensinar e depois ter contato com várias faixas etárias. Então, eu trabalhei desde educação infantil até ensino superior com ensino de inglês. Fui coordenadora pedagógica durante 5 anos, depois voltei para a sala de aula, só para a sala de aula, desenvolvendo muitos projetos. Hoje eu sou apresentadora e palestrante da editora Cambridge, então é uma coisa que eu gosto muito de compartilhar com professores os meus conhecimentos, aquilo que eu aplico, os projetos. E aí, alguns anos atrás, eu tive contato com uma metodologia dos Estados Unidos, da Gallup, que é o desenvolvimento de talentos, né? E quando eu fiz um teste, né, da Gallup, chamado Clifton Strengths, e quando eu fiz o teste, eu li, eu falei, é por isso que eu amo a sala de aula, porque eu posso fazer tudo isso que está escrito aqui, eu posso ser eu mesma. E a partir daquele momento eu falei, todo professor precisa saber disso, todo aluno precisa saber disso, o que faz deles únicos, o que torna eles especiais, o que eles fazem naturalmente bem. E aí eu fiz uma formação da Gallup, então hoje eu sou líder de pontos fortes, certificada por essa instituição lá dos Estados Unidos, e hoje também, inclusive, eu formo as pessoas aqui no Brasil dentro dessa metodologia, e venho muito engajada aí trazendo isso para a educação. E também hoje eu sou representante da plataforma Quizzes aqui no Brasil, também é uma plataforma de fora para trabalhar engajamento, gamificação. Então eu falo, tudo que vai deixar a escola mais legal, que vai deixar os alunos mais engajados, os professores mais engajados, eu estou dentro. Então, na verdade, você tem uma atuação aí com os alunos e também com os professores, né, formação de professores. Você tem uma consultoria que trabalha com esse tipo de formação? Você trabalha pela Gallup? Sim. Eu tenho uma consultoria, chama Pomar Desenvolvimento, e aí dentro dessa consultoria a gente tem várias frentes que a gente atua com essa abordagem do desenvolvimento de talentos e pontos fortes. Então, desde do aluno, né, do aluno descobrir o que ele gosta, quais são as capacidades dele, o que ele faz naturalmente bem. Hoje as escolas às vezes estão muito preocupadas em qual vestibular que o aluno vai passar e não o que ele vai prestar. E aí ele chega lá preparado para fazer a prova do vestibular, mas não sabe o que ele quer fazer, porque ele não sabe o que ele gosta de fazer, o que ele faz bem. Então tem essa frente com os alunos, tem a frente com os professores, para uma sala de aula mais autêntica, para o professor poder ensinar do jeito que ele gosta de ensinar, né? A gente não precisa colocar o professor dentro da caixinha, não tem um único jeito certo de ensinar, tem o jeito certo de cada pessoa. Então a gente dá essa liberdade a partir das próprias características. Claro, todo mundo tem metas, todo mundo tem objetivos para alcançar, mas cada um vai alcançar de um jeito diferente. E a gente faz um trabalho também com gestores, e para ajudar eles a observarem os professores, observarem os alunos por essa lente, né, do que as pessoas fazem bem e não do que elas fazem mal ou errado, né, querer ficar consertando as pessoas, e com os pais também, para eles terem esse olhar para os próprios filhos. Uma visão integral aí, né? Agora, você falou uma coisa que eu acho interessante, a caixinha, né? Porque assim, a gente forma o aluno para sair da caixinha, né? Tem sempre que falar para ele sair da caixinha, pensar fora da caixinha. E muitas vezes a escola, os professores, a metodologia, o currículo, tudo aquilo que envolve a formação, de certa maneira, transita ali dentro de uma caixinha. Né? A gente tem que seguir algumas normas. E aí, pensando nisso, como é que a gente pode trabalhar essa abertura de caixa, né, com talentos, com pontos fortes, né, que você falou também bem isso na sua fala. Como descobrir ou como desenvolver o que são talentos, o que são pontos fortes? Queria que você falasse sobre isso. Legal. Eu adoro essa pergunta,
Porque a gente tem uma concepção de que talento é falar não sei quantos idiomas, é tocar violão, é saber ter alguma habilidade que ninguém tem, né? Para a Gallup, o que é talento? Talento são os nossos padrões naturais e recorrentes de sentimento, pensamento e comportamento, que podem ser utilizados produtivamente. Então, durante 50 anos aí, eles estudaram mais de 1,5 milhão de pessoas, mapeando essas características para mapear quais eram as características que poderiam ser melhor desenvolvidas para ajudar as pessoas a alcançarem o sucesso. Então, são as nossas características mais intrínsecas, que a gente tem de mais natural, que a gente tem de mais forte na gente, são os nossos talentos. Só que só ter talento não basta, né? Você precisa fazer alguma coisa com os seus talentos, você precisa desenvolver eles, né? A minha consultoria chama Pomar Desenvolvimento, porque para a Gallup o talento é a semente. Mas se eu tiver com uma semente de maçã aqui e eu colocar em cima da mesa aqui, o que vai acontecer com essa semente amanhã? Germinar ela não vai. Ela vai continuar sendo uma semente, Exato. né? Daqui um mês, daqui uma semana, ela vai continuar sendo uma semente. Mas o potencial que essa semente tem, se eu colocar ela na terra, se eu cultivar, se eu regar, aí ela vai, né? Então ela vai crescer e dar frutos. Então o ponto forte é como se fosse o fruto. Ele é a concretização do nosso potencial. Por isso que chama pomar, porque o pomar é onde a gente tem uma variedade bem grande de frutos, né? Então, se o talento é o padrão natural e recorrente de sentimento, pensamento e comportamento que pode ser aplicado produtivamente, um detalhe bem grande para o pode, porque às vezes a gente usa os nossos talentos do jeito errado. Então, aí em vez daquilo estar ajudando a gente, está atrapalhando. Por exemplo? Por exemplo, a gente tem um tema de talento que é o meu primeiro, por exemplo, se chama realização. Então, são pessoas que têm o prazer em estarem ocupados, em conquistarem coisas, em terem objetivos, em riscar coisa da listinha. Ai, que delícia que é riscar. Só que eu tenho uma tendência a fazer muitas coisas. Então, eu, Rebeca, tenho uma tendência a ser workaholic, como eu já fui por muitos anos, porque eu precisava estar produzindo o tempo todo. Então, embora isso fosse, aos olhos das outras pessoas, nossa, olha o tanto que a Rebeca produz, mas a minha saúde sofria, os meus relacionamentos sofriam. Então, eu usava demais uma característica natural minha. E as entregas, necessariamente, às vezes não são, né, exatamente, as melhores, né? Porque exatamente. Você não acaba não tendo uma condição de dar 100% em tudo, né? Se as atividades são muitas, numerosas. Né? Exatamente. Ou então você fica até de madrugada, porque a resistência para fazer isso eu tenho. Agora, se isso é saudável, aí são outros 500, né? Sim. Então, hoje, com os meus talentos de realização amadurecidos, né, desenvolvidos, hoje eu continuo sendo uma pessoa que gosta de estar ocupada, que tem um senso de propósito no trabalho, que se ocupa com várias coisas, mas eu tenho um limite, eu tenho uma gestão hoje, seja eu fazendo isso ou outras pessoas próximas a mim que me ajudam a fazer isso, ou até eu delegando coisas. Eu era muito difícil de delegar, porque eu queria fazer. Mas hoje eu falo, mas se eu delegar para o Denis, aí eu e o Denis juntos, a gente vai conseguir fazer muito mais coisa. Então, esse é o talento utilizado de uma forma produtiva. O que é o ponto forte? O ponto forte é uma performance quase que perfeita numa determinada atividade. E pode estar ligado ao talento que você tem. Sim, exatamente. Aonde que a gente tem chance de desenvolver e chegar num ponto forte? Num talento dominante. Aquilo que eu não domino, que não é natural para mim, dificilmente eu vou conseguir desenvolver aquilo, transformar num ponto forte, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosta de mudanças de planos. Para mim, assim, eu tenho a minha listinha, eu vou seguir minha listinha, a gente planejou isso, a gente vai fazer isso, o objetivo é esse. Eu não gosto, mas de vez em quando a gente é pego de surpresa. A vida é tão mutante, né? A gente acaba tendo que ceder. E aí, como que eu faço? Como que eu me adapto? Eu não posso falar, a partir de amanhã eu vou ser uma pessoa que vai ser, segue o fluxo, né? Go with the flow e tal, porque eu não vou ser essa pessoa. Mas eu consigo me adaptar a partir de outras características minhas. Então, quando teve a pandemia, né? Eu estava em sala de aula e foi logo quando eu tinha descoberto essa metodologia e eu fiquei muito mal de saber que eu ia ter que dar aula online. Eu, professora super tecnológica, Google Trainer,
né? E as pessoas falam, mas eu não entendo, por que você está sofrendo tanto? Porque eu não gosto de mudança, né? Era uma coisa muito difícil. E foi uma baita mudança, né? Era uma coisa muito difícil para mim. As primeiras aulas que eu tive que montar, eu chorei, assim, uns 30 minutos antes de eu montar a aula, porque eu falava, eu não sei se meus alunos estão me entendendo, se eu estou falando rápido demais, ainda mais num outro idioma, né? Se eu estou falando muito inglês, se eu estou falando muito português, eu não tenho o feedback deles, mas porque é uma coisa que eu nunca tinha feito. Aí eu pensei, mas eu gosto de aprender. Então, eu abri o drive da escola e eu ficava vendo as aulas dos outros professores. E aí, eu falava, eu gostei do que esse professor fez. Aí eu anotava. Olha essa estratégia que ele usou. Aí eu fui anotando, fazendo uma curadoria dos melhores práticas ali. Dali um mês, eu estava recebendo um e-mail do diretor da escola, eu tinha acabado de chegar na escola, naquele ano, em 2020, me elogiando e me parabenizando, porque ele estava tendo um feedback muito bom dos pais, porque eu era uma das poucas professoras que estava recebendo elogio das aulas online, se eu não podia dar um treinamento para os professores. Então, olha só que interessante, você colocou que você tem dificuldade ou não gosta muito da mudança, mas, ao mesmo tempo, acho que um ponto forte seu é fazer, então, como você mencionou, fazer as coisas, né? Ter listinha de tarefa. Então, e gostar de aprender. Então, essas duas coisas caminhando juntas, você tem uma alta performance, por exemplo, no caso dessa mudança de atividades no remoto. Exatamente. Legal. Então, o talento, ele antecede o ponto forte. Isso. E eles podem andar de mão juntas, eles devem andar de mão juntas para você ter, de repente, entregas melhores. Isso. Tem pessoas que, naturalmente, por conta deles terem uma jornada de vida, as experiências que a vida proporcionou, eles já alcançaram o nível de ponto forte sem necessariamente dar nome para os talentos. Eles já tiveram a oportunidade de focar naquilo. Essa foi a conclusão que, inclusive, a primeira pessoa que pensou nisso, né, o Donald Clifton, foi a conclusão que ele chegou. Porque ele falou assim, por que as pessoas alcançam a excelência? Por que tem pessoas que têm sucesso e outras não? Eu vou estudar essas pessoas. E aí o que ele descobriu é que essas pessoas naturalmente tinham focado nas suas características mais naturais. Ele falou, então vamos mapear, ajudar as pessoas a descobrirem isso. Porque a gente, como seres humanos, a gente tem um enfoque nas coisas negativas. A gente quer aquilo que a gente não tem, aquilo que a gente não é bom, a gente quer consertar os nossos defeitos e a gente meio que deixa de lado aquilo que a gente faz naturalmente bem. Sim. Milhares de anos atrás, isso fazia sentido, porque se a gente não focasse nas nossas fraquezas, a gente morria. Era uma questão de sobrevivência. Exatamente. Então, assim, se eu não soubesse caçar, eu ia morrer de fome. Se eu não soubesse correr, o bicho ia me pegar. Defender meu território e viver em estado de alerta, procurando perigo, era bom pra gente. Então, hoje, milhares de anos depois, neurobiologicamente, a gente está programado ainda para ficar olhando para essas coisas. Só que se eu não focar nas minhas fraquezas hoje, eu não vou morrer mais. O cenário mudou bastante, né? Inclusive, falando sobre isso, então, trazendo para o ambiente de sala de aula, né? Os professores que estão nos vendo, que estão nos assistindo aí pelo YouTube, também ouvindo pelo Spotify, como é que eu faço, eu, professor em sala de aula, para poder descobrir meus talentos? Porque é um tema que, por exemplo, na minha formação, na minha graduação e nos diversos outros cursos que a gente faz na vida, nem não são poucos nós da educação, dificilmente a gente ouve falar sobre isso, né? Matemática que não entra, por exemplo, em uma matéria, um componente curricular. Então, ele perpasse ali em algum conteúdo, mas isso, né, de repente, não é uma coisa disseminada, né? Exatamente. Como é que a gente faz para descobrir talentos, né? Exatamente. Metodologias específicas, como que a gente faz? Sim, existem várias formas da gente descobrir, né? Claro que tem alguns caminhos que são mais rápidos, né? Mais objetivos e outros que são mais longos, mais demorados, né? Mas é interessante você falar isso, que a gente não fala sobre isso, mas recentemente eu descobri que na BNCC está lá previsto o autoconhecimento e a autoapreciação, né, dos alunos, que o professor deve ajudar os alunos a descobrir os seus pontos fortes. Aí eu pensei, nossa, mas quantas escolas estão fazendo isso, pois né? Que tá lá na BNCC, mas será que passa batido, né? Aula, se não chega lá, né? Então, existem testes específicos que são cientificamente validados, como esse da Gallup e o Clifton Strengths, em que você faz esse teste e aí ele vai mapear essas suas características
Esse é um teste pago, né? É um teste que tem um custo. Existem outros testes gratuitos. Com menos profundidade. Com menos profundidade. O que é incrível desse teste da Gallup é que ele é o único teste que é personalizado. Não tem ninguém que tenha um relatório igual a outra pessoa. São 34 temas de talento e a gente tem eles numa ordem do mais dominante para o menos dominante. E o relatório, ele vai pegar na combinação inteira. Então, ele te dá uma característica muito específica sua, baseado na tua combinação. Então, por exemplo, no meu tema de realização, eu também tenho outro tema chamado estudioso. Mas no meu tema de realização, ele fala, você gosta de examinar documentos, livros e coisas que vão melhorar as suas sessões de treinamento. Olha a especificidade desse... Nossa. É muito forte. Então, ele pega um pouquinho do meu estudioso e traz para dentro do meu realização. Então, ele é muito personalizado, por isso até que ele tem um custo, né? Mas tem outros testes, por exemplo, tem um outro teste que chama Via Character, que são de forças de caráter. A definição de forças de caráter de talentos da Gallup é a mesma. E aqui são 24 forças de caráter, e aí você também tem da mais dominante para menos dominante, só que você não tem um relatório personalizado. Então, são essas algumas das outras formas. Mas um jeito muito legal, que os professores podem fazer agora, no começo do semestre, Boa. sem fazer teste nenhum, é você pegar qual foi o melhor dia do último semestre. Em termos de atividade que ele realizou. Qual foi a melhor aula que você deu no último semestre? Tá. E aí ele pegar aquela aula lá e ver o que ele fez naquela aula. Tá. Qual foi o planejamento dele? Como foi a execução? Por que ele ficou satisfeito com aquilo? E aí isso dá um indício do que o professor faz bem. A gente chama isso de experiência de pico. Então, eu analisar os meus sucessos explica o porquê que eu faço aquilo tão bem, né? Então, a gente faz isso muito em dinâmicas, né? Quando eu estou com professores, e é uma experiência, né? A gente nunca para analisar os sucessos. A gente analisa os fracassos. Aliás, a gente não para analisar os sucessos e também a gente muitas vezes não socializa. Né? Exatamente. O ambiente escolar, ele é muito fechadinho, as caixinhas. Muitas vezes o cara faz um trabalho, o professor faz um projeto, faz alguma coisa extremamente bacana, relevante, os alunos não dão ótimos feedbacks, tem resultado, e aquilo fica ali, né, fechadinho dentro do ambiente dele. Não é uma socialização. Não é uma prática que a gente vê muitas vezes as escolas fazendo, né? Exatamente. Isso, assim, é da gente como raça humana, né? Como sociedade, a gente já não tem essa prática. Mas quando a gente começa a olhar para aquilo que a gente faz bem e para aquilo que dá resultado, e a gente começa a replicar aquilo. Como é que eu posso fazer isso de novo? Foi uma discussão que eu tive com os meus alunos e gerou várias ideias. Eu gosto disso. Como que eu posso fazer isso? Tinha um consultor da Gallup, né? Agora ele está independente, mas ele trabalhou muito próximo do Donald Clifton. Ele falava assim, como que você pega a melhor parte do seu trabalho e você transforma na maior parte do seu trabalho? A melhor se transformar na maior parte do seu trabalho. Então, pode ser alguma coisa que você faz que você gosta muito. Como que você pode fazer mais disso? Que visão interessante. Não é uma coisa tão simples. O dia que eu ouvi, eu fiquei pensando, falei, gente, é maravilhoso isso. Hoje, para mim, todos os lugares onde eu estou atuando, seja na minha consultoria, seja no Quizzes, seja na Cambridge, estava lá semana passada apresentando o evento nacional da Cambridge Brasil, eu tenho a oportunidade de fazer o que eu faço de melhor. Eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas, eu tenho a oportunidade de ensinar, eu tenho a oportunidade de me conectar com pessoas, de aprender. Então, eu busco esses espaços em que eu posso ser eu mesma. E eu acho que é isso que a gente não tem esse olhar. Antes de eu saber dessa metodologia, eu não sabia o porquê que eu gostava de certas coisas. Ou porquê que algumas coisas que eu fazia davam certo. Quando eu fui coordenadora, me escolheram, eu tinha 25 anos. Tava eu e a diretora, e ela falou, a gente quer que você seja coordenadora do programa bilíngue. Eu olhei para os lados, assim, eu? Não fazia a menor ideia do porquê que ela estava me escolhendo. E aí, quando eu comecei, eu falei, não, eu quero ter o melhor programa bilíngue do Brasil. Eu tenho um tema de talento em 10º, que chama competição. Então, eu sempre quero
ser melhor. Competitiva ao extremo. Mas eu administro, eu não quero que as outras pessoas percam, mas eu preciso ter essa barra para eu poder me comparar e saber se eu tô... com você mesmo. Eu uso os outros como métrica, mas ninguém sabe, né? E eu falei, eu quero ter o melhor programa bilíngue do Brasil. E eu fui desenvolvendo várias coisas, projetos, os alunos faziam festival de filmes. Então, meus alunos produziam, do Fundamental 2 ao médio, eles produziam curtas-metragens em inglês. Imagina o trabalho que é isso. Nossa, produzir o roteiro, fazer a gravação, edição. A gente submetia um júri, que tinha gente de parte técnica de cinema, nativos em inglês, e depois a gente fazia uma cerimônia de Oscar. Uau. Entregava para os alunos estatuetas de Oscar. Nossa! Chamava os pais. Era incrível aquilo. E para mim era uma coisa tão natural, era uma coisa tão simples, né? E aí a gente não vê o valor disso. E eu até desenvolvi na época a síndrome impostora. Porque eu falava assim, gente, eu não faço nada demais, assim, eu tô fazendo o basicão aqui, né? Na minha concepção, porque é tão natural para mim. Então, quando a gente faz uma coisa muito bem e a gente não sabe o porquê daquilo, a gente pode achar que foi sorte, que aconteceu por um acaso, né? E aí, todo dia eu chegava na escola e falava, hoje eles vão me descobrir. Hoje eles vão descobrir que eu não sou tudo isso, que eu não sou assim e tal. E depois que eu descobri meus talentos, eu falei, é porque eu tinha a oportunidade de fazer essas coisas. Então, o nosso crescimento, quando a gente foca naquilo que a gente faz bem, é exponencial. E aí você vira destaque, quando você tem a oportunidade de fazer o que você faz bem. O que você está falando faz tanto sentido, assim, nós temos professores aqui, né, pessoas da educação aqui nos assistindo ao vivo e também o pessoal que está acompanhando aí nos nossos canais digitais. E eu estou me identificando com o que você está falando, certamente muitos deles também estão, né, porque às vezes a gente faz algumas coisas tão bem feitas que para nós é tão óbvio, mas é uma reflexão que a gente tem que fazer mesmo, né, de fato esses talentos eles podem e devem ser colocados à disposição para a gente poder criar uma sala de aula mais engajada, né? Uma sala de aula mais criativa e também socializar isso com os demais, né? Porque o óbvio para mim não é óbvio para outra pessoa. Exatamente. E pode inspirar muito, né, Rebeca? Exatamente. O Donald Clifton, ele foi psicólogo, né? Ele já faleceu, infelizmente, né? Logo depois que o teste foi liberado, ele faleceu. Mas ele foi piloto na Segunda Guerra Mundial. E imagina ele ser piloto na Segunda Guerra Mundial, né? Soltou muitas bombas em lugares que ele deve ter se arrependido, né? Ele voltou para os Estados Unidos e falou, eu não quero mais saber de desgraça, de sangue, de matar as pessoas, eu quero trazer algo de bom para a sociedade. Já também pensando em alguns talentos dele, né? E aí ele foi na Universidade de Nebraska, onde ele era professor, falou para a bibliotecária assim, me dá todos os livros que falam que está certo com as pessoas. Lá na década de 50, ali, final dos anos 40. Todos os livros que falam que está certo com o cérebro das pessoas. Ah, tá. Porque naquela época só se mapeava doença. Só se mapeava psicose, neurose, todas as coisas erradas do cérebro. Mas todas o que dava certo não tinha mapeamento. Aí ela virou para ele e falou assim, não tem nenhum. Aí ele, como assim? Não tem nenhum. Todos os livros aqui falam sobre as doenças. E aí, o ano passado eu estive lá na Gallup, quem teve muito contato com ele, falou que ele sentou e ele ficou horas lá na biblioteca. Incrédulo, como assim, né? E aí ele veio com a frase, o que vai acontecer quando a gente começar a focar no que está certo com as pessoas, ao invés de querer fixar no que está errado com elas? Vai ser um salto exponencial, né? Foi o primeiro. Então ele é considerado o avô da psicologia positiva. Né? Ele que deu o primeiro start, ele foi a primeira pessoa que pensou nisso. Mas peraí, a gente tem uma capacidade incrível na nossa cabeça, por que a gente não está vendo o que a gente pode fazer de potencial, ao invés da gente ficar consertando o que está errado? Agora, você imagina o professor entrar na sala de aula e olhar para os alunos pensando, o que vai acontecer se eu focar no que cada um desses alunos faz bem, ao invés de eu querer fixar no que eles fazem de errado. É uma potência, né, que você tem ali nas mãos. Não é incrível isso? E eu falo, a gente tem que começar isso lá dos pequenininhos, para eles já começarem a olhar para o que eles fazem bem, para o que eles gostam de fazer, para aceitar a diversidade, que a gente é diferente e que as diferenças são vantagens, a gente pode se complementar. Então, eu acho que isso precisa ser levado para dentro da sala de aula.
Aliás, você falou da BNCC, falou também dos professores, né? Que de repente podem olhar para a sua aula mais bem executada no semestre anterior, além dos testes e tal. E na visão do aluno, como é que a gente pode pensar a questão da identificação de talentos dos alunos? Nós aqui no Centro Paulo Souza trabalhamos com educação profissional. Então a gente forma para o mercado de trabalho. Então as soft skills, além das hard skills, são permanentes aqui nos nossos currículos e tudo mais. E a questão do talento, muitas vezes, na educação profissional, ela passa ali despercebida. Né? Como a gente pode pensar essa identificação de talentos e potencialização dos pontos fortes na educação profissional? O que você imagina que possa ser um caminho, Rebeca? Eu acho que tem a questão dos testes, né, que podem ser aplicados com os alunos a partir de... O Clifton Strengths pode ser feito a partir de 15 anos. E o Via Character, né, das forças de caráter, tem uma versão juvenil também. Além da versão adulta, tem uma versão juvenil. Então, tem esses testes, mas tem uma série de atividades que podem ser desenvolvidas. A gente fala muito hoje, né, sobre o novo ensino médio, projeto de vida, né? E como é que a gente está usando esse momento para a gente ajudar esses alunos? Então, são características como essa, são atividades como essa. A gente chegar para o aluno e falar assim, escuta, o que você gosta de fazer? O que você acha que você faz bem? O que você faz que você se sente energizado? Porque a gente usar os nossos talentos, a gente ter a oportunidade de fazer aquilo que a gente faz bem, deixa a gente energizado. Dá aquele calorzinho lá dentro, assim, né? Então, eu percebia muito isso em sala de aula, de ver o aluno acender quando ele tinha a oportunidade de fazer alguma coisa que ele gostava de fazer, o que ele fazia bem, né? Então, a gente olhar para o aluno e ajudar ele a começar a se perceber a partir disso. Então, existem 5 indícios para você descobrir os seus talentos. Então, a primeira coisa é desejo. O que você tem vontade de fazer? Quando você acorda de manhã, o que você tem vontade de fazer? Eu tenho minha vontade de fazer minha listinha do que eu tenho que fazer naquele dia. Então, o que a pessoa tem vontade de fazer? Depois... Eu nunca parei para pensar nisso. Não é? Vou sair com essa reflexão. Vai sair pensando. Né? E esse é só o primeiro, hein? Esse é só o primeiro. Então, só O segundo é o que você aprende rapidamente. Que a pessoa fala para você uma vez e você já pegou, já absorve, né? A minha filha tem 10 anos e ela tira música de ouvido. Olha só que talento. Ela tá ali brincando no piano, de repente ela junta 2 notas que parecem uma música e aí ela vai até ela tirar metade da música, a música toda, né? Rapidamente ela aprende ali, ela sabe os passos automáticos, né? O terceiro é flow, né? Ou fluxo. O que você faz que você não percebe o tempo passar? O que você faz que aquilo é gostoso, né? E você fala, nossa, mas... E eu falo isso para os professores, eu falo assim, sabe quando termina aquela aula? E você fala, nossa, mas já? Se você ou seus alunos falam isso, é porque tinha talento envolvido. Legal você falar isso, porque o flow, ou fluxo, na minha interpretação, está muito mais ligado a coisas não laborais. E não necessariamente, né? Por exemplo, né, o professor que tem essa terceira característica, dentro da execução do seu trabalho, é legal olhar para isso com essa perspectiva. Sim. Aí o 4 é vislumbre de excelência, que aí volta para a experiência de pico, né? O que eu faço que as pessoas me elogiam? Ou o que eu percebo que eu faço bem? E o último é a satisfação. Então, é eu pensar, puxa, eu gostei tanto de fazer isso, quando que eu vou poder fazer isso de novo? Então, tem uma série de dinâmicas, né, que a gente faz com os alunos e a gente vai ajudando eles a perceberem cada uma dessas características, até eles irem entendendo o que é que eles fazem, que eles fazem bem. E está muito ligado com competências, com soft skills, porque, por exemplo, a gente tem lá o trabalho em equipe, né? O meu jeito de trabalhar em equipe é diferente do seu jeito. Então, eu preciso descobrir como que funciona melhor para mim. Eu preciso ter uma meta, eu preciso ter um objetivo. Então, eu vou falar para o meu time, galera, eu não consigo trabalhar se eu não souber para onde a gente está indo. Então, conforme a gente vai aprendendo essas características, eu vou me tornando uma pessoa que trabalha melhor em equipe, né? Então, a gente trabalha em conjunto as competências com as habilidades naturais, os talentos naturais ali. Legal. Então, para dar um bom corte assim nesse podcast, vamos falar então de novo os 5 itens, uma palavrinha que define cada um deles. Boa. Desejo. O que você tem vontade de fazer. Legal. Rápido aprendizado. O que você aprende
rapidinho, mais rápido que todo mundo, automaticamente. Flow, ou fluxo, o que você faz que você não percebe o tempo passar, que é tão gostoso, né? Tão prazeroso. Vislumbre de excelência. Então, quando você faz alguma coisa que você fala, nossa, como que eu fiz isso? Então, aquilo lá tem indício de que tem alguma coisa muito natural sua, muito tá ligado com seus talentos. E, por último, é a satisfação. Então, eu ficar muito feliz com aquilo que eu fiz e pensar, quando que eu vou poder fazer isso de novo? Muito legal. Deixa eu só dar um passo atrás. Eu lembrei de uma coisa enquanto você falava dos testes. E, recentemente, eu tive acesso a uma inteligência artificial. Olha só que interessante. Ela é um plugin que você coloca no seu Chrome, por exemplo, e ao colocar o link do perfil de alguém no LinkedIn, esse perfil, esse pluginzinho, ele faz uma leitura de tudo que aquela pessoa já publicou, das pessoas que estão conectadas, das páginas que ela já fez algum tipo de relação, e ele traz, baseado no DISC, no teste DISC, algumas características que facilitam, por exemplo, você entrar em contato, iniciar uma conversa com aquela pessoa. Que legal! Respeitando algumas características, né? Então, eu me lembrei disso, né? Estou fazendo esse parênteses, porque você falou dos testes e a gente não dá muito valor para essas coisas científicas, né? A gente vai muito no, deixa eu ver para onde é que vai, e a gente deixa de lado essas comprovações que a gente tem aí, como os testes, que podem nos ajudar e abrir caminhos, né, Rebeca? Nossa, adorei. Eu já fiquei com vontade de pesquisar. Vou te passar depois. Que legal, muito interessante. Mas assim, me chateia às vezes, que é sempre o caminho reverso, né? Então, há muitos anos atrás, o que era focado no corporativo era o hard skills, né? Excel, pacote Office, saber coisa técnica e tal. Aí isso veio para a educação. Então, a gente trouxe um monte de coisa técnica para dentro da educação. Sim. Aí o mundo corporativo descobriu que não é só isso. A gente precisa também de habilidades, as pessoas vão saber trabalhar junto, precisa ter soft skills e tal. Aí, agora que isso está vindo para a educação, com socioemocional e tal. E está tendo esse movimento no corporativo, de focar no que as pessoas fazem bem e desenvolver equipes de alta performance baseado no que elas fazem bem. Então eu penso, então daqui a alguns anos isso vai chegar na educação também. Certamente, né? Porque são movimentos que começam muitas vezes no mercado. A gente sempre olha, né? A escola está sempre correndo atrás daquilo que está sendo colocado no mercado, os currículos e tudo mais, né? E, Rebeca, como é que a gente pode pensar nesse ambiente diverso como sala de aula, né? Então, por exemplo, professores desenvolvendo cada vez mais a identificação dos seus talentos, potencializando os seus pontos fortes. Quais são os benefícios que a gente tem para a sala de aula? São, obviamente, inúmeros, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? O que as pessoas estão perdendo ao não olhar para esses dois pontos, aspectos que a gente está falando, né? Que são os talentos, os pontos fortes dentro do ambiente escolar. Muito bom, Denis. O meu sonho é que a gente tenha muitas escolas e universidades baseadas em pontos fortes no Brasil, né? Isso já é uma realidade nos Estados Unidos, no Canadá, Nova Zelândia, Austrália, tem um movimento muito forte em que a cultura da escola é para olhar para aquilo que as pessoas fazem bem. Não quer dizer que a gente vai esquecer as fraquezas, mas a gente não vai querer, isso aqui é ruim, você precisa melhorar nisso daqui. Isso aqui você faz bem, como é que a gente potencializa isso? E aí você consegue gerenciar aquilo que você não faz tão bem. Então, nessas escolas, e principalmente as que a Gallup faz um mapeamento, a gente tem N benefícios. Então, primeira coisa, engajamento. Pessoas que estão todos os dias utilizando seus pontos fortes, elas são até 6 vezes mais engajadas. Uau. Isso para o professor, isso para o aluno, isso para qualquer pessoa nos seus trabalhos, elas são até 6 vezes mais engajadas. Então, você imagina, né? Hoje a gente está na iminência aí de ter um apagão de professores, muitos professores passando por burnout, esgotados, e a gente tem uma solução que pode diminuir o esgotamento deles, que pode deixar eles mais engajados. E se o professor está desengajado, o aluno também está. E é interessante porque assim, a gente vê índices, eu não vou lembrar de nenhum dado específico aqui agora para a gente colocar nessa conversa, mas é comum a gente olhar para índices de baixa produtividade que a gente tem no país. Né? Em contrapartida, você tem metodologias que poderiam potencializar em até 6 vezes, por exemplo, essa questão da produtividade. Sim. Onde é que está o problema aí, Rebeca, na sua opinião? Eu acho que passa por a gente pensar que focar na fraqueza é o que dá resultado.
que é uma mentalidade que a gente carrega desde sempre, né? Então, assim, e a escola carrega isso, né? A escola lá atrás, então, pega, por exemplo, né, quem é pai aí, né, mãe, então, o filho veio para casa com o boletim, né? Aí ele tirou 10 em matemática e 5 em história. Vai falar da história. Vai falar da história. E aí ele vai contratar um professor particular. É um professor particular de matemática ou de história? De história. De história. Chega no final do ano, esse aluno vai ser 10 em história? Não necessariamente. Talvez exija muito esforço, né? Mas ele vai ser o cara que vai passar na Olimpíada de Matemática, que vai ser o melhor em matemática? Também não necessariamente. Aliás, em cima disso, você acha que, por exemplo, usando esse exemplo que você deu, você foca ali na história, né, numa matéria que a pessoa não performou bem e tal, e aí você faz um trabalho ali em cima daquilo. Isso acaba despotencializando aquilo que ele faz bem? Então aí você coloca todos eles num patamar mais baixo? O nosso tempo, a nossa energia, ela é limitada. Se eu estou gastando a minha energia para desenvolver uma coisa que eu não faço bem, que me exige muito esforço, eu não tenho tempo, eu não tenho energia para desenvolver aquilo que eu já faço naturalmente bem. Então, eu nunca vou ser destaque em alguma coisa. Vou te dar um exemplo que você vai entender perfeitamente. O Steven Spielberg é disléxico. Não sabia. Ele é disléxico. E na época que ele estava na escola, não existia diagnóstico para dislexia. Então, ele sofreu muito bullying, porque os professores faziam ele ler para a sala toda, publicamente, ele trocava as letras, se embaralhava ali, e ele sofria bullying, né? E a mãe dele percebeu isso, que alguma coisa não estava legal ali, então ela fez um combinado com ele. Ela falou, Steven, lá na década de 70 ali, né? Ela falou, Steven, é o seguinte, você não gosta de estudar, você precisa ir, é obrigação, tira a nota mínima, só para passar. E quando você chegar em casa, você faz suas tarefas e tudo mais, você pode fazer o filme caseiro que você quiser. Você pode explodir lata de tomate, você pode, as coisas que ele gostava de fazer, porque ela descobriu que quando ele estava com uma câmera na mão, ele brilhava. E aí, ele passou na escola no limite ali, né? Mas começou a se destacar porque ele teve a oportunidade de se exercitar mais naquilo que ele gostava de fazer, que ele fazia naturalmente bem. Agora, você imagina se a mãe dele tivesse a mentalidade de, não, eu quero que você tire 10. Você vai sentar aqui, você vai estudar, ele ia ter tempo de fazer essas gravações, de fazer essas filmagens, de fazer isso? Não ia. Aí a gente ia saber quem é Steven Spielberg? Não saberíamos, com certeza. Cara, que reflexão bacana que você está trazendo, porque a gente foca de fato mesmo nessas questões, né, da baixa performance e não valoriza aquilo que está sendo bem feito, né? Como esse aspecto cultural ele acaba sendo nocivo para a formação das pessoas de modo geral, né? Não só no ensino formal escolar, mas também na empresa, pensando, por exemplo, no ambiente laboral, numa empresa que tem ali, de repente, seus funcionários, aquele que tem uma alta performance, às vezes, passa despercebido, e os que estão ali performando abaixo são sempre aqueles que estão ali, né, sendo, muitas vezes, o centro das atenções. Não é um problema, né, você, de repente, desenvolver esses talentos, ou melhorar esses talentos, mas realmente é o foco, né, o foco naquilo que está sendo feito de forma ruim. O que você precisa melhorar. Reunião de feedback. É para falar o que você está fazendo bem ou o que você precisa melhorar? Às vezes o que você está fazendo bem vai lá para o finzinho, uma menção, quando entra numa pauta. Ou eles falam daquela coisa do sanduíche, né? Começa com um elogio, faz a crítica e termina com um elogio, né? Então, a gente não tem o hábito de notar o que as pessoas estão fazendo bem. E isso porque a gente não repara na gente. Se o professor não consegue enxergar aquilo que ele faz bem, ele não vai enxergar aquilo que os alunos fazem bem. Então, precisa começar esse movimento. E vou mais um passo. Se o coordenador, se o gestor não vê o que o professor está fazendo bem, aí vai ficar mais difícil ainda. Então, o coordenador chama o professor para uma reunião. Eu tive um gestor que ele falava assim para mim, no news is good news. Então, quando não tem notícia, isso é uma boa notícia. Uma boa notícia. Ou seja, ele só me chamava quando tinha problema. E aí? E o que eu fiz bem? E o que eu fiz certo? E as coisas que... E aí a gente vai reforçando isso. Então quer dizer que ele só vai falar comigo quando... algo der errado. Quando algo der errado.
E aí a gente só contabiliza as coisas que a gente fez errado. A gente não comemora, a gente não estuda, não analisa, não compartilha aquilo que foi sucesso. E aí foi onde a Gallup falou, a gente precisa entender. Você conhece a Fortune 500? Aquela revista Conheço, das sim. 500 maiores e melhores empresas para se trabalhar. 90% da Fortune 500 utiliza abordagem de pontos fortes. Não é à toa elas estão lá. Não é uma coincidência, né? Não é uma coincidência. Por quê? Porque você extrai o melhor da pessoa. Então, as pessoas são mais produtivas, elas reportam ser mais engajadas, ter mais qualidade de vida, elas trabalham melhor umas com as outras, elas valorizam as diferenças. Pega o contexto de bullying. Aquele aluno que pratica bullying é porque ele não consegue ver nada de bom nele mesmo e ele vai tentar destruir os outros ali para ele se sentir um pouquinho melhor. Se ele conseguir identificar as características dele e entender que as diferenças são vantagens, para que ele vai fazer bullying? É verdade. Então, isso é um reflexo de escolas baseadas em pontos fortes. É diminuição de bullying. Diminuição de rotatividade, tanto de professores quanto de alunos. Diminuição de dias que os professores faltam por saúde, né? Questões de saúde por atestado, seja mental ou física. Então, tem uma série de benefícios. E a gente prepara o aluno para muito além da sala de aula. Porque qualquer desafio que ele tiver, ele não vai pensar nas coisas que ele não tem. Ele vai pensar nas ferramentas que ele tem. Tá, eu tenho esse desafio, eu tenho isso e isso para usar. Como é que eu posso usar essas ferramentas? A gente mostra para ele as ferramentas que ele tem na caixa de ferramenta dele. Porque senão eles estão ali abrindo a caixa de ferramenta e falando, ixi, não sei o que eu tenho. Ou eu não sei que horas que eu uso, como que eu posso usar essas características. Não tem conhecimento das ferramentas que tem ali, né? Agora, tem também um aspecto da dificuldade, da resistência à mudança, quando você tem, por exemplo, um olhar como esse, para gestores, para professores e também para o ambiente da sala de aula, a resistência a mudar esse pensamento, para que esse pensamento vire uma ação e essa ação traga bons resultados também, a resistência é um fator que a gente tem que lutar todo dia, né, Rebeca? Sim, sim. Eu acho que tudo que não é natural para a gente, né, a gente está condicionado com um viés negativo, né, de olhar para aquilo que falta, chama a cultura do déficit, isso, né? A gente está condicionado para isso. Então, tudo que não é natural, a gente tem a tendência a, de primeira, rejeitar, né? Então, eu estou super acostumada com as pessoas falarem, mas agora você fica falando de talento, você fica falando de ponto forte, ou então as pessoas falam para mim, você se acha muito agora, você fica falando dos seus pontos fortes. Eu falo, gente, eu passei mais de 30 anos falando só das minhas fraquezas. Então, agora eu posso falar, mas porque não ecoa dentro das pessoas. Mas o que é a minha estratégia inicial? É assim, ó. O que te energiza? Se você... Que é uma pergunta, na verdade, ela é até amedrontadora. É um choque de realidade. Você para, muitas vezes você não consegue puxar rapidamente na sua cabeça, e aí você para pensar, caramba, né? Tem alguma coisa errada aqui. Essa autopercepção, essa percepção de ambiente, né? Então, mas é isso que as pessoas não têm, né? Elas não têm essa autopercepção e nem o autoconhecimento. Então, eu não começo falando de talento, falando de ponto forte. Eu começo falando, qual que é a melhor parte do seu trabalho? Alguma coisinha você deve gostar. Qual que é a melhor parte? Aí a pessoa me conta. Aí a gente vai investigando que características que ela tem para aquilo ser a melhor parte. Quando a pessoa já fez o teste, eu peço para ela fazer isso primeiro, e aí depois eu falo assim, agora me fala qual talento seu está conectado com cada uma dessas características. E eles falam, nossa, parece mágica, está conectado. Porque a gente ser quem a gente ele traz uma energia para a gente, assim como quando eu sou obrigada a fazer coisas que não estão dentro da minha zona, de domínio, de naturalidade, me drena. Sim. Me esgota. Você chega no final do dia esgotado, como se você tivesse, sei lá, corrido uma maratona sem ter preparado para aquilo, né? Então, isso é um indício. Se a pessoa está chegando no final do dia esgotado, alguma coisa não tá legal ali, né? E aí então eu faço, mas eu não sei. Eu falo, tá bom, então você vai uma semana se observar. Que situações que você sentiu energizado, você sentiu um quentinho, né, como se tivesse ligado você o carregador na tomada, e que situações que drenaram a tua bateria, a tua energia.
E aí a gente vai entendendo essas características. Claro que com um teste, tudo isso com o resultado fica muito mais fácil, mais concreto. Mas exige que a gente desenvolva isso, né? E a gente foque nessas características que a gente tem que a gente nem dá valor. O fato de eu ter facilidade de conversar com as pessoas, para mim nunca foi uma coisa, nossa, eu sempre gostei de conversar, eu sempre gostei de contar histórias, eu sempre gostei de trazer bastante vida para as minhas aulas, né? E os meus alunos reagiam muito bem a isso. Mas era uma característica minha que passava batido. Alguns anos atrás, quando eu fui chamada para apresentar o evento da Cambridge, eu estava apresentando alguns webinars online. Então era da minha casa, eu colocava o roteiro ali na janelinha perto da câmera da webcam, eu podia ler ali, e aí eles falaram, a gente quer que você venha apresentar o evento, vai ser online. Eu falei, legal. Eles falaram, não, mas você vai vir para São Paulo, vai ser um formato de talk show, você vai ser apresentadora de um talk show, você vai entrevistar os palestrantes online, vai ter sorteio com uma roleta que você vai girar para os participantes ganharem prêmios. E aí eu falei, isso aqui tá um pouquinho fora do meu ambiente natural, né? Eu estava só na sala de aula na época. E a escola que eu trabalhava tinha feito um curso de oratória para os professores. E aí eu tinha amado, lógico, porque falou muito comigo, né? Aquilo que eu gostei. Isso é uma outra dica. Quais os cursos que os professores ficam empolgados? Tem curso que a gente adora, que a escola vai fornecer. Tem curso que não... O curso que você gosta está relacionado com... Às vezes a gente faz só por uma obrigação, mas tem aqueles que a gente realmente fica esperando. Então está relacionado com alguma coisa, com uma característica sua. E aí, terminou o curso, eu estava com o contato da pessoa que tinha dado o curso, que era uma jornalista, trabalhou em várias emissoras. E aí eu entrei em contato com ela. Eu falei, olha, eu precisava fazer uma mentoria com você, porque eu vou apresentar um evento assim assado, e eu acho que eu preciso de um pouco mais de técnica. Eu já tenho as características naturais, tanto que eles me chamaram para apresentar, mas eu não tenho técnica. Eu vou ter que ler teleprompter e tudo mais. A primeira reação dela foi, mas você já se comunica bem. Olha a cultura do déficit, né? Ela está acostumada a trabalhar com comunicação com pessoas que não se comunicam bem. Aí eu falei, não, você não está entendendo. Eu quero ser a melhor apresentadora. Eu quero muito que eles cheguem lá e eles pensem que eu sou a próxima Tata Werneck. Eu sou uma apresentadora de talk show. E aí ela falou, então tá bom. Aí ela foi agregar técnica. Da coisa mais simples, que é, você lê teleprompter em caixa baixa? Eu falei, por quê? Ela falou, não, porque caixa alta é mais fácil de ler e tal. Pronto. Como que eu ia saber disso? Eu não tinha... Não era uma coisa comum para você, né? Não era uma coisa comum. Ela me ensinou, me deixou com algumas cartas na manga. Eu não gosto de ser pega de surpresa. Então, se der algum problema, né, algum palestrante sair da câmera e eu tiver que chamar ele não estiver lá. Então ela falou, ensaia algumas histórias para você já ter uma... Aconteceu 2 vezes. E eu tinha a história ali, ó. Eles falaram, você vai ter que enrolar 10 minutos. Beleza, deixa comigo. E quando terminou, o pessoal da produtora falou assim, mas você é professora? Falei, já estavam achando que você era uma profissional de TV. Eu falei, sou. Eles falaram, mas como assim? Né? Você faz isso tão bem e tal. E isso foi em 2021. Em 2022, eles me chamaram de novo aqui no Brasil e eu fui chamada para apresentar o evento global da Cambridge lá no Reino Unido. Eu fui a primeira não nativa, não brasileira, não nativa, a apresentar um evento global. Porque eles falaram, a gente viu a sua apresentação em São Paulo, no Brasil, e a gente quer que você venha apresentar aqui. Que conquista, né? Não, maravilhoso. Isso é um reforço dos talentos e da potencialização dos pontos fortes e aquilo que você falou, negócio de aprender. E diante de um desafio, bora aprender para fazer bem. Exatamente, exatamente. Legal. Então eu usei as minhas características ali, todos os meus talentos, né? Eu tenho comunicação, então eu tenho uma facilidade mesmo de falar, de colocar os meus pensamentos em palavras. E aí quando você agrega técnica, esse é o pulo do gato da metodologia. Quando você agrega técnica, conhecimento, investimento, aquilo que você faz naturalmente bem, não tem ninguém que faça melhor do que você. Porque aí é onde você se destaca, é onde você brilha, né? Isso funciona no esporte, é engraçado isso, né? A gente está para começar as Olimpíadas agora. É verdade. Isso funciona no esporte. Por que o atleta, ele já é bom naquilo? Por que ele precisa ficar
forçando naquilo, né? Treinando aquilo, ensaiando aquilo, para ficar cada vez melhor. E se a gente fizer isso com as nossas características naturais, com os nossos talentos, a gente também vai ser acima da média, né? Tudo isso que você está falando, Rebeca, valoriza muito o trabalho que a gente faz aqui na CETEC, né? Que é a importância da educação continuada, que é um conjunto, né, de professores, coordenadores que olham para essas necessidades, para essas demandas que a gente tem nas escolas e vai buscar, né, formatar eventos, trazer cursos, trazer palestras, workshops, podcasts que possam trazer à tona temas relevantes como esse, reflexões. Eu estou assim, impactado positivamente com essa nossa conversa. Que bom. Uma pena que a gente está quase chegando no final, mas acho que daria um segundo episódio para a gente estender algumas coisas aqui, viu? Ah, com certeza. Eu estou à disposição. Eu já falei para você que eu gosto de falar. Então, eu estou à disposição. Mas é muito gratificante quando eu consigo alcançar as pessoas a partir dessa mensagem e levar isso. Eu sou muito chamada para trabalhar dentro do corporativo, porque eu tenho um conhecimento muito grande da metodologia. Infelizmente, a gente não tem muitos livros em português sobre a metodologia, mas tudo que tem em inglês eu já li, né? Eu estou até traduzindo livros agora para o português, para a gente ter mais material em português sobre o desenvolvimento de talentos e pontos fortes. Então, eu sou muito chamada no corporativo. Eu vou. É legal, é bacana, você ajuda as pessoas ali a descobrirem, trabalhar melhor em equipe, mas quando eu faço isso com professores, ou dentro de uma escola, numa faculdade, com os alunos, nossa, é um outro nível de realização, porque eu vejo o quanto que isso vai impactar positivamente a educação, os alunos, o futuro. Eu fico muito preocupada com os professores, eu sempre amei muito a sala de aula, me dói ver os professores cansados, os professores esgotados. Então eu falo, gente, se a gente tiver alguma coisa que a gente pode trazer para ajudar os professores, para eles se reconhecerem, para eles se valorizarem, para eles se sentirem mais engajados, vamos fazer isso. Então, para mim, é uma missão de vida isso. Muito bom. Então, pegando esse gancho, fala para os nossos professores, então, deixa uma mensagem para esse segundo semestre, que eles estão começando agora. Vamos focar no positivo, então, né? E deixar de lado essa cultura do déficit. Que mensagem você deixa final para esses professores que estão nos acompanhando aqui no nosso podcast? Para os professores, a primeira coisa que eu vou falar é: você tem talentos. Você é bom em alguma coisa, você é boa em alguma coisa. Não pense que você não tem nada para agregar. Os seus alunos dependem que você use as suas características mais naturais para você alcançar excelentes resultados, e eles também. Para você poder ver o que os seus alunos fazem bem, você vai precisar ver primeiro o que você faz bem. Muito bom. Rebeca, muitíssimo obrigado por ter aceitado, né, esse bate-papo. Eu sei que a sua agenda é super corrida, a gente conseguiu uma antecipação aí, né, agora por esse mês de julho, a gente está gravando aqui no finzinho de julho. Quero agradecer seu tempo, as suas palavras, o conhecimento e essa troca que foi tão rica para a gente aqui nessa uma horinha. Obrigado. Eu agradeço, foi um prazer, Denis. Quando quiser, eu estou à disposição. Legal. Pessoal, esse foi mais um episódio então do nosso podcast aqui, oficial da CETEC Capacitações. Eu sou o professor Denis. Nos próximos episódios, mais assuntos, mais temas como esse, que trazem reflexão importante para o nosso dia a dia escolar, para você, professor, professora, potencializar os seus talentos dentro daquilo que a gente tem de tão rico que é a nossa educação. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal do participante, os nossos links para você se inscrever nas nossas capacitações, o link para você seguir as nossas redes sociais e até o próximo episódio.